A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio SINCT Clique Jornal. Clique Jornal. Olá, está começando mais um Clique Jornal, jornal do Sindicato Nacional dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. Hoje a presença do presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma, aqui nos estúdios da Rádio CT para poder falar com você sobre a programação da Fundação Cultural. O Alcemir Palma, ele que é sociólogo e também é escritor. Alcemir, boa tarde. Boa tarde, é um prazer aqui poder divulgar as atividades da Fundação Cultural na rádio do SINDI7. Pela primeira vez eu estou vindo aqui, né? Nunca participei, mas estou feliz só pelo convite feito pelo sindicato. Olha, e lembrando que Alcemir Palma fala para todo o Brasil, Oba. Fala para todas as estações do INPE, aqui vai até um alô para o DCTA, para o INPE aqui em São José dos Campos, o CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, CLBI lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O presidente da Fundação vai falar para Inferno, porque vai falar no centro de lançamento da Barreira do Inferno e até em Alcântara, no Maranhão. Vou falar para o Inferno? Para o próprio Inferno. Olha, tem mais o Centro de Pesquisa e Aplicação de Geotecnologia em Desastres Naturais e Eventos Extremos para a região sul do Brasil e para o Mercosul, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e até lá no Polo Sul, lá onde está o comandante Ferraz, uma base do INPE no Polo Sul, na Antártida. Bom, presidente, a Fundação Cultural de São José dos Campos, ela está aí cuidando de 11 espaços culturais, de cinema, de bibliotecas, quer dizer, é uma cultura latente aqui de São José dos Campos. Como é que está essa administração da Fundação Cultural? Então, para quem não conhece a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, é como se ela fosse a Secretaria Municipal de Cultura de São José dos Campos, né? Ou seja, ela é responsável pela política cultural do município. E eu estou presidente desde janeiro, né? Então, o presidente da Fundação tem o status de secretário. E a proposta, quando assumi, né, incumbido aí pelo Carlinhos Almeida, que é o prefeito de São José dos Campos, foi, primeiro, de organizar a fundação, que é um trabalho aí a médio prazo, desde a sua estrutura jurídica até projetos novos. A outra foi de estabelecer ações intersecretariais, ações que envolvam as várias secretarias. E a terceira, né, que foi uma incumbência a todos os secretários, de buscar recursos externos, que não sejam só do orçamento municipal, mas de ampliar as possibilidades de recursos para as ações culturais no município. Então, com base nessas três tarefas que o prefeito Carlinhos incumbiu, a gente está tocando a fundação e está aí divulgando e estabelecendo as ações da Fundação Cultural. E a fundação está mais aberta à comunidade? Ela está esse diálogo com a comunidade, com os bairros, com as casas de cultura? Sim, sim. Nós tivemos, no início do ano, até esse nome... Aliás, a palavra diálogo é recorrente nas ações. Nós tivemos 12 encontros, chamados Diálogos Culturais, né, isso foi no primeiro semestre, onde a gente fez 12 encontros com as áreas que mais atuam junto à Fundação, a área de teatro, a área de cinema, a área de cinema e vídeo, a área de hip-hop. Então, nesses 2 encontros, foi possível ouvir, né, e aí o nome já diz, estabelecer um diálogo, e poder, ouvindo estes setores, isso foi norteando as ações que já são pré-determinadas e novas ações. Então, nós temos ações que já estão estabelecidas por lei, como Festidança, Festivale, Semana Cassiano Ricardo, a Festa do Mineiro. Então, essas ações já, de antemão, a gente já sabia, no início do ano, que elas iriam acontecer, e esses diálogos ajudaram a melhorar essas ações e ações novas. Também, no meio do ano, nós fizemos a 2ª Conferência Municipal de Cultura, né, que foi um espaço onde a gente pôde ouvir, né, as sugestões da comunidade a respeito das questões municipais, mas também sugestões a respeito de como é a política cultural em nível estadual e federal. Inclusive, agora, eu participei da conferência estadual,
Agora, do dia 27 de novembro ao dia 1º de dezembro, haverá a Conferência Nacional de Cultura. Eu serei um dos delegados, são 50 delegados do Estado de São Paulo, né, onde a gente vai discutir o tema principal, a implementação do Sistema Nacional de Cultura, e aí tem os temas subsequentes. Então, dentro dos delegados do Estado, eu saio como delegado por São José e da região do Vale do Paraíba. Bem, nós tivemos a virada cultural, tivemos a Bienal aqui em São José dos Campos, Festa do Mineiro, Festa do Trabalhador. Muitos eventos. São muitas festas. E teremos ainda pela frente a Festa do Nordestino, que parece que é por este mês de novembro, e ainda a finalização, as cantatas de Natal, que a Fundação vai promover. E como é que estão os recursos humanos, tanta gente para gostar de cultura e fazer bem feito? Aproveitando, faz um balanço para a gente da Bienal do Livro. Sim. Nós temos eventos, então, como eu disse aqui, uma das tarefas é fazer as atividades intersecretariais. Então, em São José dos Campos, nós temos, e ainda bem que temos, porque aí são mais recursos, né, nós temos o Departamento de Eventos Oficiais da Prefeitura. Né? O Departamento de Eventos é o departamento que cuida, como o nome já diz, né, desses eventos que são comuns e que em outros municípios, quem acaba cuidando são os órgãos ligados à cultura. Então, aqui é uma divisão, mas a gente dialoga conjuntamente. Por exemplo, o Carnaval, por exemplo, o aniversário da cidade, a Festa da Independência, a Festa do Nordestino, como você citou. Né? Então, há algumas atividades em que quem é responsável é o Departamento de Eventos, e a gente apoia, e algumas atividades, que são poucas, somos nós da Fundação Cultural, que fazemos, e o departamento entra como parceiro. Né? Então, isso a gente fez ao longo desse ano e a gente tem dialogado. Por exemplo, agora, para dezembro, está se discutindo as festas de final de ano. Né? Isso é o Departamento de Eventos que cuida. A gente vai poder auxiliar, já tive numa reunião junto com... aí teve polícia, teve a fiscalização, porque acaba envolvendo outros setores para que o evento, né, essas atividades ocorram da melhor maneira possível. Né? Então, esse diálogo, a gente está... Né, essas atividades entre esses dois equipamentos da Prefeitura, eu acho que está bem estreito e acho que foi muito interessante, muito bom esse ano. Né? Então, quem que é o pai da criança? Por exemplo, você falou a virada cultural. Nós temos 3 grandes eventos que são da Secretaria Estadual de Cultura, que é a Festa Literária de São Francisco Xavier, a virada cultural e o Revelando São Paulo. Né? São grandes eventos, mas que o responsável... É a Fundação? Não, é a Secretaria Estadual de Cultura. Mas aí a Fundação entra como parceiro e eventos entra como parceiro também, nesses 3 grandes eventos. Quer dizer, que tem que manter tanto a tradição quanto o sucesso das Mas festas. Quem é responsável pelo evento, né, quem entra com mais recursos e é responsável é a Secretaria Estadual de Cultura. É que a Secretaria Estadual de Cultura ela desenvolve por meio das organizações sociais, mas ela que é a responsável. Então, só para ter uma ideia, quando da combinação para acontecer o Festival de Literatura de São Francisco e mesmo o Revelando de São Paulo, a gente chamou o Departamento de Eventos para combinar como seria combinada a produção e tudo que envolveria tanto o Revelando quanto o Festival de Literatura. Porque o que acontecia antes, assim, o pessoal do Estado vinha, conversava com a Fundação, depois ia e conversava com o Departamento de Eventos. E a gente combinou, não, vamos colocar todo mundo junto e vamos combinar como pode acontecer da melhor maneira possível, otimizando todos os recursos. Então, acho que essa parceria que a gente tem feito com o Departamento de Eventos tem sido muito positiva, principalmente porque otimiza recurso, né, como já disse aqui, e porque possibilita você fazer de uma melhor maneira a produção como um todo. Presidente, está no calendário todas essas festas, mas se fosse colocada numa folhinha para se pendurar nas casas, seria uma cidade recheada de eventos culturais, não é? Sim, porque além das atividades... Porque a Fundação tem 8 casas de cultura. Então, semanalmente, se eu vier aqui toda semana, eu vou falar das atividades das casas de cultura que ocorrem praticamente toda semana. Né? Além das festas, que são um outro momento onde as pessoas podem usufruir da música, de uma atividade de lazer, que o Departamento de Eventos é que acaba dando apoio. Nós tivemos agora, este final de semana, no feriado, uma festa de arte e artesanato que ocorreu no Pavilhão Gaivotas, no Parque da Cidade. Né? E que quem ofereceu todo o apoio, estrutura, foi o Departamento de Eventos
da Secretaria de Turismo, né? A gente também apoiou, mas não foi com tanta ênfase assim. Porque a gente acabou de vir da Bienal do Livro, que foi um grande evento que a gente fez junto com a Secretaria de Educação. Por lá passaram, só para ter uma ideia, 140 mil pessoas entre adultos e estudantes. Né? Muita gente, era muita gente mesmo. Parece que o diferencial foi que o autor ele pôde vender o livro e receber lá com bônus das escolas, houve mais ou menos isso? Isso, porque a estande da Fundação Cultural, a gente é que fez a interlocução com os autores locais. Então, a gente abriu um edital, o autor que desejasse expor e vender o livro, assim o fez. E a gente fez uma combinação com 2 livrarias para que pudesse vender com o bônus, que era o Vale Livro. Né? Para quem está nos ouvindo, o Vale Livro, a Prefeitura concedeu aos alunos e aos professores um vale, aos alunos de R$20, aos professores de R$40, para que eles pudessem adquirir livros na Bienal do Livro. Então, o que quisesse. O que quisesse, inclusive livros de autores locais. Isso foi um sucesso tremendo. Né? Eu acho que o Carlinhos Almeida acertou, né? O prefeito acertou com na verdade, continuidade desse projeto. E com a ampliação desse projeto, ou seja, as creches, né, os professores puderam, e também as crianças, puderam adquirir este vale. Só que o que aconteceu? Como são crianças menores de creches, claro, aí deram o nome de Bienalzinho, ou seja, os estandes, alguns distribuidores, levaram os livros até a creche, onde lá as crianças puderam adquirir. Escolheram, né? Então, tanto as crianças adultas que adquiriram o livro na Bienal, quanto as pequenas, puderam ter essa possibilidade. E eu confesso, porque eu vi isso, a felicidade das crianças poderem adquirir. Eu fui na sexta-feira, que era o último dia da semana, onde estavam as escolas. Era muita criança, ficava um zumbido no ar assim, mas por outro lado era a felicidade de poder ver as crianças adquirir livro fantástico. O balanço então da Bienal foi positivo, positivo. As expectativas. Superou as expectativas, porque tem esse aspecto positivo que era de conhecer o livro e adquirir o livro, mas teve outras ações paralelas que foram um sucesso, que era o diálogo com os autores locais. Era a possibilidade de conhecer oficinas que tratavam desse tema de poema, de poesia, como elaborar, por exemplo, um haikai. Né? Teve a Hora do Conto, né? O Canto do Conto, aliás, onde pessoas foram lá contar histórias para crianças menores, né? Tinham adultos, eu estava entre eles, né? Mas que eram contações de histórias que são formas de incentivo à leitura. E que foi muito legal e foi um sucesso. E ao lado do pavilhão havia uma tenda, né, onde tivemos shows de artistas locais e artistas conhecidos e renomados. Sucesso absoluto. Sucesso absoluto. Ó, eu particularmente assisti o show da Nausete, do José Miguel Wisnik, do Luiz Tati, no último dia, o Hélio Siskindi, que faz um sucesso com música infantil e comercial, né, com a turma do Cocoricó. Tinha muita gente na tenda. Era um sábado. Aliás, os 2 finais de semana contribuíram, porque estava um tempo muito bom. E portões abertos. Portões abertos. Não tem. E no final a gente fechou com a atriz e poeta Elisa Lucinda, que fez, além de fazer um bate-papo, como escrever poesia, falar poesia, né, que era uma estante chamada Papo Reto, ela ainda fechou com chave de ouro, com declamações e bate-papo também com o público presente, falando sua poesia. Alcemir Palma, que é presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos, é sociólogo formado pela PUC, pós-graduado em gestão de projetos culturais e organização de eventos. Daqui a pouco, depois dos nossos institucionais, continuaremos com um bate-papo aqui com Alcemir Palma, presidente da Fundação Cultural. O Clique Jornal volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio SINT-CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal e registrando a presença do presidente do SINT-CT, o Ivanil Elisário, aqui presente também, veio dar a sua
a sua graça aqui no estúdio da rádio do Clique Jornal. Bem, conosco Alcemir Palma, presidente da Fundação Cultural Cassiano Quero saudar Ricardo. o Ivanil também aqui, veio aqui, presente aqui no estúdio, né? Que bacana. Opa, isso é bom. Gente fina. Bom, você é sociólogo formado pela PUC e já foi, hoje eu quero até registrar que hoje é o dia do conselheiro tutelar, do qual você já fez parte. É verdade. Aqui em São José dos Campos. Então, parabéns. Quando eu fui conselheiro de 98 a 2001, naquele período não tinha uma data comemorativa. 18 de novembro. E o avanço daqueles que lutaram pelo reconhecimento do Conselho Tutelar fez com que tivesse uma data, além de alguns direitos que não tinham à época e hoje tem, os conselheiros. Por exemplo, 13º. Exatamente. E férias, né? Que eu acho que são direitos mínimos, né? Para quem trabalha na área de defesa da criança e adolescente. Tem duas questões aí do Alcemir Palma, conselheiro tutelar, que trabalhou com crianças e também diretor de eventos da Fundação Cultural de Jacareí. Foi. Essas duas fases da sua vida acabaram alicerçando para ser o presidente da Fundação hoje, para ter uma visão sobre a cultura dos pequenininhos? Também. Ou dos pequeninos? O alicerce, talvez, para trabalhar na Fundação, ou pelo menos minimamente ter um contato com política cultural. A primeira que eu tive foi na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Eu trabalhei na gestão da Marilena Chauí. Assim, isso eu reconheço, foram 3 anos que me ajudaram muito, da qual ela, para mim ainda, até que se mude, é definitivo o conceito de política cultural, que é de cidadania cultural. Eu acho que ela contribuiu muito e eu acho que é referência para muita gente. Então eu me orgulho muito de ter trabalhado com ela, Marilena Chauí, na gestão da Luiza Erundina. E depois eu já trabalhei na Fundação de 93 a 97. Na Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo. E foi um período muito rico e muito importante, da qual eu participei da descentralização das atividades culturais, criando as casas de cultura. Então, naquele período, nós criamos as casas de cultura. Uma delas, inclusive, fará aniversário. A gente vai comemorar aniversário sábado, né? Vai comemorar 17 anos de existência a Casa de Cultura Chico Triste. Mas naquele período, acho que foi uma movimentação muito rica e muito intensa que também contribuiu para a minha formação. E o período de conselheiro tutelar, que foram de 3 anos, o mandato é de 3 anos, do conselheiro ainda hoje é de 3 anos, eu acho que me ajudou muito a ampliar o entendimento dos direitos da criança e adolescente. E cultura também é um dos direitos, né? Porque eu lembro que naquele período não, ainda hoje, quando você trata dos direitos da criança e adolescente, você lembra de temas como violência, saúde, educação, e cultura, ele entra ali como um segundo plano, e ele é fundamental para o desenvolvimento da criança e adolescente. Eu contribuí muito numa ONG que trabalha, ainda sou voluntário numa entidade que trabalha com criança e adolescente, e a gente difunde muito a cultura como um direito importante para o desenvolvimento da criança e adolescente. O direito ao lazer e o direito ao brincar. A gente diz que brincar é uma coisa séria. É fundamental. E na Fundação a gente está tratando essa questão de uma maneira... a gente já introduziu esse ano algumas oficinas, que tem oficinas para se fazer brinquedos artesanais, até algumas já existiam, mas a tratar a cultura da infância como importante para toda a sociedade, em específico para quem lida diretamente com isso, que é a criança. Né? Falando com propriedade. Alcemir, você falou do aniversário da Casa de Cultura Chico Triste. Isso. Vai ter alguma comemoração lá? Como é que vai ser? Vai ter uma... A gente, inclusive, começa assim, a gente brinca, a gente começa anunciando o aniversário da Casa de Cultura Chico Triste. A Casa de Cultura Chico Triste fica ali na Vila Tesouro, ali onde foi faz muito tempo, foi um antigo sacolão. É uma casa de cultura, esse sacolão foi adaptado para um espaço de atividades culturais, então é o que hoje onde hoje é a Casa de Cultura. Então amanhã, dia 19, às 16 às 19, haverá o que a gente está chamando de seresta, apesar do horário ser cedo ainda, mas são violeiros, né, e alunos de violão que vão percorrer as ruas mostrando o seu trabalho e anunciando as atividades em específico que vão acontecer no dia 23. Então, Quer dizer, na rua, tocando violão, as pessoas, chamando a população. vai chamar a atenção das pessoas e eles vão dar os convites, né, além da pessoa apreciar a música,
vão dar os convites para as festividades que serão no dia 23. E no dia 23 a gente vai ter uma exposição da Dona Lili, vai ter a apresentação de Moçambique, ali da Vila Tesouro, vão ter apresentações musicais de violeiros e de alunos que fazem as oficinas. Então a gente vai começar ali pelas 3 horas e vai até... A Fundação Cultural vai fazer o Simples Certo. Né? Sim, sim. Quer dizer, na rua na mesmo, rua. bem popular. Então amanhã a gente vai divulgar e no dia 23 todo mundo que morar ali perto da Vila Tesouro pode ir à Casa de Cultura, que vão ter alguma atividade para poder lembrar 17 anos da Casa de Cultura Chico Triste. Bem, presidente Alcemir Palma, o próximo carnaval e a relação com os blocos e as escolas de samba, vai ter uma solução? O pessoal de São José, como é que está? A Fundação Cultural assumiu essa questão do Carnaval de São José depois de tantos problemas que deu na Liga? Deu um problema sério, né, de prestação de contas. O pessoal pergunta o seguinte, Paulino, você não fez essa pergunta, mas é a pergunta que todo mundo faz. Vai ter carnaval? Exatamente. Vai ter carnaval em 2014? Carnaval em 2014? Eu respondo o seguinte, vai ter carnaval em 2014. O que as pessoas querem saber é se vai ter aquele evento na avenida, com arquibancada, iluminação. Isso quem está cuidando, né, é o departamento de eventos. Mas provavelmente, né, eu creio que não haverá esse modelo de carnaval. Né? E, provavelmente vai se repetir o modelo que foi esse ano de você fazer o carnaval nos bairros, com atividades musicais, com oficinas de empapelamento, oficina de adereço, de máscara. Isso com certeza vai ter. Então, os blocos provavelmente sairão. Sairão. Os blocos, das ruas. Né, já é tradicional. Quinta-feira à noite ter o Pirô Piraquara. Esse com certeza vai ter. Que já é tradicional. A quinta-feira que antecede o carnaval. E os blocos aí são blocos de conotação política, né? A gente que está aqui na Rádio do Sindicato, a gente vê tanto o bloco do Acorda Peão, Engole, né? Engole Sapo. Esse com certeza. Piraquara. É verdade. Esses vão ter no sábado de manhã, independente da vontade ou não do prefeito. Mas nos bairros, eu acho que a atividade nos bairros e nos 2 distritos, né, isso vai ter, é garantido, né? O problema ainda, eles estão avaliando, é o desfile na avenida. Que daí depende da Liga e parece que agora tem também uma associação das escolas de samba. Me parece que tem uma associação. Só lembrando que isso é ligado a... Por que a Fundação... Né? A pergunta vem para a Fundação, porque em 2012, como havia um problema de prestação de contas, houve um repasse de verba para a Fundação repassar a verba, né? Então veio da Prefeitura para a Fundação e a Fundação repassou às escolas de samba. Como houve um problema na prestação de contas para 2013, isso cabe ao departamento tentar avaliar se é interessante. Mas eu estou achando que não vai acontecer, porque tem pouco tempo. O que ninguém pergunta, presidente, é o seguinte: se a Fundação passasse a verba para as escolas de samba e para os blocos, mesmo com prestação de contas incorreta, o que aconteceria juridicamente com a Fundação? Seria o caos, né? Seria o caos. Seria o caos, assim, o que aconteceu em 2013? Aprovou-se uma lei em 2012, onde a Fundação passaria a verba em 2012 e 2013. Como a de 2012 as contas não foram aprovadas, eu nem era presidente, mas elas não foram aprovadas, então ela estava impedida de repassar o dinheiro em 2013. Né? Então, em 2014, não há nada nesse sentido. Então, assim, para te adiantar, não há uma previsão. A gente já fez a previsão orçamentária para 2014, pelo menos eu não fiz previsão, porque isso não era uma verba que vinha a mais, né, de repasse. Então, do ponto de vista da Fundação, não há previsão de verba para repasse às escolas de samba. Há previsão de verba para as atividades, sim, de oficinas e de atividades de bairro nas casas de banco. A matemática é simples. O cidadão pega R$1.000 emprestado do banco para pagar em 12 vezes. Não paga nenhuma e ele volta daí um ano querendo mais 1.000. É impossível. Eu até via a prestação de contas de 2012, eu não estava na Fundação. Eu acho, inclusive, que foram rigorosos em algumas questões. Eu acho que podia ter um diálogo melhor para que isso se evitasse vamos chamar esse impedimento legal. Mas ela não foi aprovada. Né?
E aí não teve condição de acontecer da mesma maneira em 2013. Haverá carnaval. Haverá carnaval, isso vai ter. O importante é isso. Carnaval de bairro, que é o que mais interessa aí para grande parte da população. Alcemir Palma, quando falávamos da presença do presidente da Fundação Cultural aqui na Rádio CT, da Rádio Ciência e Tecnologia, houve alguns questionamentos de que os espaços culturais, às vezes, oferecem atividades fora da realidade do bairro, aonde está. Como é que o senhor está tratando com isso? Então, eu estou tratando da seguinte maneira. Eu entendo que os espaços culturais, principalmente as casas de cultura, ela tem que fazer a sua programação, né? Eu citei um agora, que é da Casa Chico Triste. Eu tive, por exemplo, no Novo Horizonte, eu fiz a abertura, vamos chamar a abertura das atividades do Natal, que foi chegada do Moçambique, ali da Folia de Reis, ali da região, e a chegada no presépio. Então, nós temos, eu já disse aqui, semanalmente atividades nas 8 casas de cultura. Mas o que não era feito até então e que a gente quer fazer ao longo aí desse mandato é que o agente cultural, o coordenador da Casa de Cultura, ele abra um espaço de diálogo com a comunidade para que lá tenha um conselho gestor. Ou seja, quem participa, quem é usuário das oficinas culturais, das atividades da Casa de Cultura, possa auxiliar tanto na programação das atividades, das oficinas, quanto na programação de como fazer um bom uso desse espaço que é a Casa de Cultura. Então, o caminho para isso que você está dizendo, quer dizer, se tem pessoas que querem dar sugestões para programações, né, como você disse, aproximar a programação da realidade, isso vai ser feito com a participação de quem usa. Então, hoje a pessoa pode sugerir e pode fazer sugestões, mas a gente quer avançar de que tem um espaço, vamos chamar assim, um espaço legítimo para que isso aconteça, que é o que eu estou chamando aqui de conselho gestor. Existe algum canal para a pessoa sugerir? Por exemplo, num bairro eles acham que não está adequado o que a fundação está apresentando com a realidade deles. Qual canal? Eles ligam para a fundação? Como é que faz? E o primeiro canal é entrar em contato com o agente cultural e com o coordenador da Casa de Cultura. Okay. Esse é o primeiro canal, direto, né? Para sugestões. É claro, sugestões são sugestões, né? Programações são programações. Eu vou dar um exemplo da qual, pelo menos eu penso assim, não cabe à Fundação Cultural estimular, apesar de ser uma realidade, músicas, por exemplo, que é muito difundida, que é o funk, né? Eu tenho entendimento, a diretoria atual da Fundação tem entendimento, estou dando este exemplo, que apesar de ser uma realidade, em todos os bairros existe a difusão da música do estilo funk, mas não cabe à Fundação reproduzir isso que já existe. Então, quando eu digo assim, a gente vai receber sugestões, mas vai avaliar. Bem, presidente, por falar em dando esse exemplo, não é porque alguém fala, eu quero ter funk na Casa de Cultura, que a gente tem que, então, aceitar essa sugestão. Acho que tem que se discutir com essa pessoa que está sugerindo outros estilos de música, até porque ela já ouve funk na rádio, já ouve funk na TV, já ouve... Então, os meios de comunicação já fazem essa difusão, né? Então, acho que cabe à política cultural e à Fundação ampliar as possibilidades. Estou dando um exemplo aqui de músicas que não são tão difundidas como esse que eu dei um exemplo concreto. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, com o presidente da Fundação Cultural, Alcemir Palma, em relação às 4 emissoras de rádio comunitária aqui de São José dos Campos e de um belo estúdio de gravação que tem a Fundação Cultural. Daqui a pouquinho a sugestão aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio Cinti CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio Cinti CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o Jornal dos Funcionários Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia. A Rádio CT, Ciência e Tecnologia. O nosso entrevistado, Alcemir Palma, que é presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ele é sociólogo formado pela PUC São Paulo, pós-graduado em Gestão de Projetos Culturais e Organização de Eventos,
foi diretor da Fundação Cultural de Jacareí e também do Conselho Tutelar aqui em São José dos Campos, de 98 até 2001. Bom, secretário, o que nós falávamos no bloco anterior é a respeito de um estúdio de gravação que tem a Fundação Cultural. É um estúdio franqueado aos artistas? Como é que se faz para usar? Ou é apenas para uso próprio da Fundação? A questão do estúdio, como uma série de espaços da Fundação, está vinculado diretamente à capacidade de ter pessoas para cuidar desse local, né? Aliás, essa é eu diria que é uma dificuldade da Fundação que a gente tem que enfrentar. A capacidade da Fundação, do número de pessoas, a Fundação, por lei, foi criada em 85, em 86 ela passou a funcionar, ela teve um concurso em 95 e mais um em 2000. De lá para cá ela não teve nenhum concurso. E as falta pessoal. Então falta pessoal. E há uma determinação legal, né, para que qualquer concurso que venha a ser feito pela Fundação seja um concurso para uma fundação estatutária, o que ela não é. Ela tem que ser transformada em estatutária, né, em regime único. Hoje a Fundação é selitista. Então, eu tenho que mudar a concepção jurídica para depois ter um número de pessoas. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: eu tenho um espaço do estúdio, que ele não é tão moderno assim, ele de qualquer maneira, mas eu não tenho pessoas que fiquem no estúdio. Então, por mais que eu tenha um projeto X ou Y para o estúdio, eu não vou ter gente para cuidar do estúdio. Para poder operá-lo. Né? Então, hoje ele... Aliás, a gente tinha um funcionário, porque era um funcionário terceirizado, que ficou até o meio do ano. Infelizmente, ele faleceu, né? E de lá para cá, o estúdio está... A gente usa... Hoje eu acabei de gravar um depoimento dentro do estúdio, mas a gente usa, eventualmente ou ocasionalmente, para isso, até que a gente tenha a possibilidade de ter... Eu estou falando de estúdio, mas eu podia falar aqui de uns 3 ou 4 órgãos que são da Fundação e que a gente tem essa dificuldade. Então, Quando haverá, então, concurso para a Fundação? Tem uma ideia mesmo que valha? Não tenho, porque eu tenho que resolver um problema anterior que nunca foi enfrentado pela Fundação. Quer dizer, que não é o concurso em si, né? Que é você definir juridicamente, porque ela é uma fundação, é um imbróglio aqui. Porque, assim, a lei de criação da Fundação é uma lei autorizativa. Então, na época, em 85, a lei que está na Câmara diz que ela está autorizada a criação da Fundação, só que, quando fui registrar em cartório, registrou-se, né, o seu estatuto como uma fundação pública de direito privado. Que é isso? O que significa isso, né? Significa que eu brinco o seguinte, que isso significa que quando a hora interessa, ela é pública, quando a hora interessa, ela é privada. Mas, no fundo, ela é uma... Eu trabalhei em Jacareí, como você disse, ela é uma fundação pública de direito público, ou seja, a maior parte dos recursos vem da prefeitura, né? Então, ela é uma fundação pública, nada impede dela ser uma fundação, do regime dos seus funcionários ser um regime estatutário. Eu trabalhei, volto a dizer, em Jacareí, e quando eu fui contratado, eu segui o regime, era um comissionado de Jacareí como um comissionado de uma secretaria. O que não é a mesma coisa em São José. O que não é a mesma coisa em São José. Então, a gente tem hoje funcionários que estão há um bom tempo, né? Imagina, desde 86, e que são selitistas, mas que não há um plano de cargos e salários. Então, eu estou falando aqui numa rádio do sindicato, da qual eles têm... E é verdade, né? Se você entrevistar um funcionário da Fundação, você vai ver que ele tem vários benefícios ao longo desse período, que os funcionários têm, que os servidores municipais têm, que os funcionários da prefeitura não têm. O sindicato que ajuda, o sindicato que é ligado aos funcionários, é um sindicato inoperante, que eu acho que é sediado em São Paulo e que não auxilia nesse sentido. E como a Fundação recebe dinheiro da prefeitura, tem boa parte da sua relação. Por exemplo, agora a gente está discutindo no final de ano como é que a gente, onde a gente abre, onde a gente fecha, como é que a gente faz a compensação das horas. A gente segue basicamente o que a prefeitura indica de modo geral. Só que eles são geridos por um outro sistema, estatuto. Então, há benefícios, eu vou lembrar de alguns agora. Por exemplo, quinquênio, licença-prêmio,
que todo regime estatutário, o funcionário estatutário tem. O funcionário da fundação não tem. Né? Que pena. Quer dizer, quem é Só que precisa não tem nada. Então, tá um nada. Presidente. Então, você não tem uma perspectiva de quem é funcionário de progredir enquanto funcionário. Então, e mais do que isso, que é o que a gente estava falando, eu não tenho uma situação de recomposição de funcionários que, ora, se aposentam, eventualmente funcionários que venham a falecer, né? Então, eu tenho que resolver esse problema da fundação. Eu estou esse ano, agora no final do ano, provavelmente a gente vai contratar uma empresa para fazer uma análise de impacto jurídico dessa transformação e de um impacto financeiro, porque aí vai se vincular ao Instituto de Previdência do município. Quando eu te entrevistei, você falou mesmo que tinha esse problema. Ah, é verdade. A gente fez uma entrevista para o jornal, né? Foi difícil achar. Aí a gente conseguiu contatar 2 empresas, então a gente está agora no seguinte... É que é demorado, mas a gente está no seguinte pé. Vamos agora entrar no processo de contratação para começar 2014 com essa perspectiva, né? Ou seja, a gente teve aí, desde a criação da fundação e efetivamente nos últimos 16 anos, pelo menos até onde eu percebi, nenhum empenho de quem dirigia a fundação de enfrentar isso. Porque você enfrentando isso, você tem a perspectiva, e aí sim dá para prever, ter uma perspectiva de concurso e perspectiva de desenvolver melhor ainda e qualificar melhor ainda as ações. E acaba colocando quebra-galho, pessoas que são de outras áreas. Então, eu tenho diversas ações, Paulinho, e isso é verdade, não tenho que esconder isso de ninguém, ações de desvio de função, ações de vínculos empregatícios, porque se eu contrato o funcionário, né, e vou prorrogando essa contratação de uma prestação de serviço, ele alega o quê? Vínculo empregatício e vai entrar com uma ação trabalhista. Quer dizer, primeiro tem que arrumar a casa. Tem que arrumar a casa. E está aberto para os estagiários, né? Hã? Parece que abriu o estagiário. Não, estagiário sim. Estagiário não há problema. O que pode acontecer, se eventualmente eu não tiver funcionário na fundação, é alguém que acompanha o estagiário. Mas estagiário não tem problema algum e tem um processo seletivo. Quem estiver nos ouvindo e entrar no site da Fundação Cultural vai ver que já tem um processo seletivo para o estágio. Aberto. O número é que eu não sei exatamente, mas acho que são 70. Posso estar enganado. Mas, poxa vida, já são 70 novas cabeças lá dentro, né? E olha que ajuda pra caramba. Presidente Alcemir, 11 espaços culturais, 2 museus, não é? São 8, quer dizer, assim, são 8 casas de cultura. São 8 casas de cultura. Uma pegou fogo, aquela do Pinheirinho, o que era? Não, ali era uma biblioteca da qual a fundação não era... Não era uma biblioteca, mas não era de responsabilidade da fundação. Exato. Então, são 8 espaços culturais... 8 casas de cultura. 2 museus. Na verdade, um museu, né? Qual que é o Museu do Folclore, que a gente tem um convênio. Então, quem conhece o Parque da Cidade... verifica as atividades, conhece as atividades que o museu desenvolve. Né? Bibliotecas? Bibliotecas a gente cuida de 3, que é a Cassiano Ricardo, que é no centro, a do Jardim das Indústrias e de Eugênio de Mello. Cinema é um também? Cinema é que a gente chama de Casa de Cultura, que é o Cine Santana. Cine Santana. Ali a gente chama o espaço Casa de Cultura Cine Santana. Exato. E temos ainda o teatro, são 3 teatros. O teatro, então, tem o Teatro Municipal, né? E tem 2 teatros. Então, o cinema é um cine-teatro no Santana. Então, ele é um espaço com a projeção de filmes e também um espaço de espetáculos de palco italiano. E no final do ano passado tem o teatro, chama o Teatro da Ilor Varela, que fica dentro da Casa de Cultura Flávio Caveiro, no Dom Pedro. Então, é uma casa de cultura que tem o teatro. Então, teatro, né, convencional, com palco italiano, para que as pessoas tenham locais para sentar, né? São 3. E mais o arquivo público. O arquivo público ele é um local que faz gestão de documentos e ele recebe, então, lá não é um museu, mas ele tem todo o acervo do que foi o Museu Municipal. Então, esse, eu diria que é um outro imbróglio que a gente vai ter que resolver, como tratar o museu do município entre os acervos de artes plásticas, que tem bastante, e acervos vamos chamar acervos históricos e de documentos, de objetos históricos, né, que tem lá. Bom, né? Presidente, e eu falo isso... Ali a gente está... Vamos já adiantar aqui. A gente está... A gente tem uma perspectiva de ter um espaço de museu que é no Vicente Aranha, né, que está tendo um restauro de um dos
dos pavilhões. Então, a ideia é que lá tem um museu. E a gente tem uma galeria que fica dentro da Igreja São Benedito, que chama Galeria Helena Calil. E existe um projeto para que essa galeria ela vá para a Galeria Pedro Rachid, que é do lado do primeiro DP ali. Então, Alcemir, ali é um espaço adequado para exposições de artes plásticas e tem uma reserva técnica que a gente está viabilizando também. Bom, São José dos Campos borbulha a cultura, pelo borbulha que se a cultura. vê, né, desde a Bienal do Livro, desde a Orquestra de Violeiros que tem em São José. Orquestra de Viola Caipira. Tem a Orquestra Sinfônica, da qual a gente tem um convênio com a JFAC para manter a nossa Orquestra Sinfônica. A JFAC tem um convênio com a Fundação e com a Secretaria de Educação. Então, são duas fontes de recursos para manter a nossa Orquestra Sinfônica. Então, nós também somos responsáveis tanto pela Orquestra de Viola Caipira quanto pela Orquestra Sinfônica. A gente nota que a cultura ela gera recursos para quem quiser apostar na cultura, porque o cidadão para ir ao cinema, para ir ao teatro, ele vai jantar, ele usa o táxi, coloca gasolina no automóvel. A gente teve um exemplo concreto, saiu um artigo, foi uma matéria específica do festival. O que o festival gerou em termos econômicos naquele período para a cidade? Eu não tenho esses números, mas a gente chegou a divulgar isso do ponto de vista de uso de hotel, restaurante. A gente conseguiu quantificar, o que foi muito legal, porque vem muita gente de fora, muita gente se utiliza dos serviços que a cidade oferece e obviamente, amplia a oferta de empregos diretos e indiretos. E a Fundação Cultural, com isso tudo, a gente nota que traz recursos para o município e para quem participa dele. O exemplo que a gente acabou de falar da Bienal do Livro, quer dizer, não foi exatamente, foi da Fundação, mas foi também da Secretaria de Educação. Quer dizer, quando você dá um vale de R$ 40 para o professor e 20 para o aluno, né, você está gerando uma economia dos estandes e de uma economia... Quer dizer, só entre o professor e o aluno são R$ 60 multiplicado por quantos mil? São 60 mil? Eu acho que o projeto aprovado na Câmara, para isso específico, para o Vale Livro, acho que foi 1.600.000. Que está circulando que circulou em 10 dias em publicações em livro, que ajuda na formação, no estímulo à leitura das nossas crianças e dos nossos professores da rede municipal. Bom, presidente Alcemir, daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, vamos falar sobre a Fundação Cultural em 2014. Mas começando agora nas cantatas de Natal, que qual é a agenda desse final de 2013 e a preparação da Fundação Cultural para Copa do Mundo, Olimpíadas e mais eventos culturais. Um instante só aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, Ciência e Tecnologia, para você que acompanha aqui no Funcionário Público Federal na área de Ciência e Tecnologia. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT. Clique Jornal. Clique Jornal. Muito bem, o último bloco do Clique Jornal deste dia de hoje, e a ideia aqui é trazer à tona aí a agenda de final de ano e os projetos previstos para o ano de 2014, com a palavra o presidente da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo Alcemir Palma. Presidente, antes de falar da agenda, a flauta que me roubaram, esta é o poema que mostra a realidade, mostra a identidade de São José dos Campos. Isso. Eu acho que Cassiano Ricardo foi muito feliz quando escreveu esse poema, né? E eu acho que ele reflete um pouco essa dualidade que é São José, o que foi, né? São José como uma São José bucólica, como uma São José, obviamente naquele período, um período rural, e que é São José hoje, né? Mas mesmo hoje, que é uma cidade industrial, tecnológica, quer dizer, você ainda tem muitos aspectos aí, que a maior parte da área de São José é uma área de proteção ambiental, né? Quem olhar o mapa de São José vai ver que pelo menos 2/3 da área de São José fica na região norte, além de uma faixa que fica ali próxima a Carvalho Pinto, também que é uma área de proteção ambiental. Então a gente tem essa dualidade de uma cidade tecnológica com uma grande área rural, de agrária, mas uma grande área
de preservação ambiental. Né? Quer dizer, protegida por natureza. Protegida por natureza. Que bacana. Mas, Paulinho, antes de falar, Sim, eu não sei se a gente vai ter tempo, eu prometo vir aí talvez para falar de 2014, eu queria falar da agenda, porque quem está ouvindo a gente agora... Está querendo sair um pouco da rotina até. Quem quiser ir hoje, hoje a gente vai ter uma abertura de uma exposição que chama Patrimônio Paulista, Litoral e Vale do Paraíba, que é uma exposição de fotografias de Iantan Canabrava. É um fotógrafo conhecidíssimo aí no meio, né? E é uma mostra, é uma exposição que trata dos patrimônios do Vale do Paraíba, casarões, prédios, igrejas, né? Que foram fotografados e que são patrimônios preservados pelo Conselho Estadual, né, de Patrimônio Cultural, que é o CONDEFA. Essa exposição vai ser às 19h30 hoje, no Vicentino Aranha. Então, quem quiser conhecer, quem quiser na abertura hoje dessa exposição, poderá ir às 19h30 no Parque Vicentino Aranha conhecer um pouco do patrimônio aqui da região do Vale do Paraíba. Iantan Canabrava. Canabrava. Que bacana. É um fotógrafo conhecidíssimo aí no meio. Canabrava. Então, hoje, 19h30, no Espaço Cultural. Lá no Parque Vicentino Aranha. Vicentino Aranha. Só na entrada lá o pessoal orienta, porque são vários pavilhões, mas orienta onde vai estar ocorrendo a exposição. Na sequência, qual é a agenda? Então, esse mês é o mês que se cultua, né? Que a gente fala da importância da cultura negra pelo país, por conta do dia 20 de novembro. Então, a gente já deu um pontapé inicial a semana passada, que é uma exposição que está lá na Fundação Cultural, né? Nós temos o Espaço Cultural Clemente Gomes. Então, a gente abriu uma exposição na quarta-feira que é sobre orixás, né? É uma parceria junto com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Museu do Folclore, que é gerido pelo CECP. Então, a gente juntou as forças lá, trouxe essa exposição do Rio de Janeiro. Então, quem quiser conhecer, ali tem uma representação, óbvio, né, desses orixás. Se eu não me engano, são 15 orixás, que a pessoa vai poder conhecer um pouco o histórico, as indumentárias, que estão expostos na Fundação Cultural. E lá mesmo, no Parque da Cidade? No Parque da Cidade. É no horário comercial, né? Então, a pessoa tem uma galeria, a pessoa vai, entra e É em alusão à Semana da Consciência Negra. Isso aí. Dia 20 de novembro. De novembro. São José tem um pedido na Câmara lá para ser feriado ou não, como acontece em Guarulhos, Jacareí e outras cidades. Tem vários municípios, São Paulo. Aqui não será feriado, mas está tendo... Eu acho que a questão do feriado ele é uma... ele é talvez uma consequência. O perigo do feriado é que talvez no feriado as pessoas se utilizem, como todo feriado, para viajar, para curtir o lazer. Eu acho que mais do que lembrar ser um feriado não, é importante lembrar a importância de quem, infelizmente, da desigualdade que ainda existe na questão racial e de quem foi Zumbi dos Palmares. Que interessante. Né? Olha, eu tive numa passeata do Zumbi, mas era Zumbi que veio moda, né? Só que não era Zumbi dos Palmares. Mas acho que é importante que as pessoas conheçam o que foi o Quilombo dos Palmares, o que foi a luta dos negros para escapar da escravidão e dessa figura, o mate Zumbi, como um símbolo, acho que da luta pela desigualdade racial. Mas, tendo como mote aí esse mês, amanhã a gente vai fazer um seminário que vai ser no CEF, né? É uma parceria junto com a Secretaria de Educação e a Coordenadoria do Negro, que foi criada esse ano na Prefeitura, onde a gente vai debater os 10 anos da Lei 10.639. Que lei é essa? Que é uma lei federal que obriga as redes de educação a tratarem da história africana e da história índia. Né? Olha, pela primeira vez que é tratado com seriedade a questão do negro aqui em São José dos Campos, presidente. Você tem ideia disso aqui? Mas amanhã, apesar dessa lei ser obrigatória, então, como que isso está ocorrendo no sistema educacional, essa lei? Quer dizer, de que maneira isso é tratado nas escolas? Ou de que maneira é feita essa abordagem da história da África? Né? É comum a gente dizer que nosso país é um país de imigrantes, né? Da formação de imigrantes, e muitas vezes a gente não trata o africano, que veio forçadamente para cá, como imigrante. É comum a gente tratar o africano como se ele fosse um povo só. Exatamente. Né? E você tem várias nações, várias
religiosidades, né? A Bahia, em especial, teve vários africanos da religião muçulmana, né? Que é diferente da religião banto, da cultura iorubá, da fala iorubá, né? Então, essas diferenças destes povos que contribuíram significativamente para a formação da nossa cultura é que tem que... não é um povo único, né? Quer dizer, então, isso tem que ser tratado. Agora, como que isso, nesse período de 10 anos da lei, foi sendo tratado na nossa cultura? Infelizmente, a gente vê várias situações de estereótipos do africano, como também existem os estereótipos do brasileiro, né? Então, nós que somos brasileiros sabemos Até bem disso. A questão da política pública de cotas, por exemplo, ainda se discute na sociedade, tem gente que é contra. Esse é um velho debate, né? Mas eu acho que a dívida que nós temos com os nossos irmãos negros é enorme, né? Eu acho que a cota vem suprir um pouco sobre isso, né? É claro que isso tem ou não tem cota, mas só verificar... Quer dizer, eu vou reproduzir o que já é falado, mas só a gente verificar os nossos dirigentes, os nossos políticos, os nossos professores, os nossos padres, quantos são negros, né? Então, aí a gente vai ter uma ideia. Então, e aí a gente pega o censo demográfico e vê que a maior parte da população é negra. Exatamente. Né? Que se autodeclaram negros, né? E aí isso não é representado nesses órgãos de poder, né? Onde você tem uma minoria... que está lá. E por que está lá? Por que é assim? Né? Eu acho que a cota ela visa suprir. Eu sou um defensor da cota com uma avaliação constante. Né? Mas eu sou um defensor. Vai se defendendo, vai se aplicando até que não precise mais. Até que não precise mais. Exatamente. Né? Bom, eu fui defensor, eu fui conselheiro tutelar, um defensor do Estatuto da Criança e Adolescente, eu brincava, até que um dia não precise mais de ter uma lei para que a sociedade saiba o quanto é importante proteger a criança e adolescente. Bom. Presidente, além da fotografia, além dos orixás, além desse estudo sobre os 10 anos dessa lei 10.000... Olha, eu não decorei ainda, mas é 10.639. É uma lei federal 689. Que diz que toda a educação, todo o sistema educacional tem que tratar da história africana e história índia. E também a gente conhece pouco dos nossos índios aqui, da história indígena pelo país. Bom, então, em relação a isso, mas não para por aí. Na agenda continua mais estudos, mais eventos Então, da amanhã Fundação? vai ser um seminário de avaliação e vai ser... Então, tem a parte da manhã, onde a maior parte do público serão os professores, né? A parte da manhã, a parte da tarde. E à tarde será, no final do dia, né? Será distribuído um vídeo que vai tratar um pouco sobre esta questão e um livro que vai ser distribuído para quem lá estiver também tratando dessa questão sobre como que é a aplicação dessa lei federal. Na Fundação Cultural? No CEF. Esse vai ser no CEF? Tudo vai ser no CEF. Que bacana. Né? Então, o seminário e depois o lançamento do livro e do filme. Para por aí ou continua? Como a gente faz uma atividade em conjunto, né, tem uma outra atividade que quem está promovendo, quem está executando a Coordenadoria do Negro, né, vai ser no dia 20 no Espaço Mário Covas, que é um espaço da Fundação. Então, eles vão tratar de 2 temas, né, uma promoção eles estão organizando, que a gente fala é gênero e raça. Então, é a mulher negra, como é que a mulher negra está no mercado de trabalho, como é que ela se situa. Então, vão vir 2 palestrantes para tratar desse tema. E a gente está apoiando também uma atividade também que não é nossa, né, que é do Afronorte, não me lembro a data, mas que vai ser um dia inteiro, que vai tratar da beleza negra, vai ter um desfile, vão ter apresentações musicais de grupos de samba, grupos de... Que bacana. Tem um grupo que trabalha com MPB, né? Que é o Pedra de Negro, por sinal, né? Que vai estar ali no Jardim Paulista. Que bacana. Desenvolvendo. Bom, presidente Alcemir, para a gente finalizar, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, já citamos até aí o verso do Cassiano Ricardo, que é conhecido no mundo inteiro, não é? A Fundação Cultural, preparada para 2014, começando já por esse Natal, como é que vai receber o Natal para começar o Réveillon do ano que vem? O Natal, quem está com a grande parte das atividades é eventos. A gente vai tá junto, né? Então o evento já está programando o enfeite, a iluminação do centro da cidade, né? Então as ruas e os prédios, a Igreja Matriz, o Espaço Mário Covas vai ter uma iluminação especial. A gente vai ter uma árvore muito bonita ao lado da Igreja São Benedito, e nesta
Ao pé dessa árvore vai ser um palco, né, que é um palco circular. Vão ter apresentações de corais todo final de tarde, né? Eles estão fechando essa programação, acho que depois a gente pode passar. E a ideia também é que isso ocorra em Santana, e eles estão estudando outros bairros também para que tenham essas atividades, né, com uma programação vasta aí para poder aquecer, tanto porque estava o pessoal também do comércio, né, porque isso ajuda a aquecer a economia e a segurança de quem vai estar fazendo as compras e circulando pelo centro da cidade. E até porque, questão de segurança, foi aprovada agora a atividade delegada em São José. Teremos, então, a Polícia Militar, juntamente e a Guarda Municipal. Então, a Guarda Municipal. É verdade, tem razão. Então, vai ter bastante... Foi engraçado que eles usaram justamente essa questão. Com a função delegada, a gente vai ter bastante guarda, garantindo a segurança no centro, no horário, porque o comércio vai até às 10 da noite e o pessoal acaba circulando no horário mais noturno, o que não é tão comum no centro da cidade. Maravilha. Presidente Alcemir Palma, a sua palavra final, qual o recado que você deixa, presidente? Não, eu deixo aqui um agradecimento à rádio, né, à Rádio Sind 7, a você, Paulinho, aí, por estar nesse programa, nesse jornal, comandando tão bem, né? Obrigado. Você que tem uma experiência vasta aqui na cidade, é reconhecido pelo seu trabalho, né? Então, o meu agradecimento pelo convite para poder falar um pouco sobre a Fundação Cultural. E dizer aqueles que estão nos ouvindo, né, que a programação completa, um pouco disso que eu já acabei divulgando, das exposições, das atividades, está no site da Fundação Cultural, que é www.fccr.org.br, e também no Facebook. A gente tem um Facebook muito ativo, só clicar FCCR, né, a pessoa vai localizar, que a gente está atualizando constantemente as atividades e as ações da Fundação. Quem gosta de cultura, FCCR. Quem gosta de cultura e de atividade, olha, não pode reclamar, porque toda semana tem atividade. Se me chamar semana que vem, eu vou aqui semana que vem falar uma agenda, e tem mesmo. Uma palavra sobre a cultura de São José dos Campos. Importante. Identidade do joseense. A importância para a construção da identidade do joseense. Bacana. Alcemir Palma, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todo mundo que está aí nos ouvindo. Um abraço a você. Tá, okay. Bem, amigos, por aqui, ponto final no Clique Jornal, o jornal do funcionário público federal na área de ciência e tecnologia, o jornal do Sind 7, o Sind CT, Ciência e Tecnologia. Um abraço e obrigado pelo clique. Até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio Sind CT Clique Jornal. Clique Jornal.